paz do Senhor Jesus, amém? As crianças, lá atrás, com a tia Isabel, até 12 anos para aprender a palavra. Amém, queridos? Estamos na série Autoridade. E é uma série, Autoridade Espiritual, é uma série que é colocado lá no estudo das células, porque o crente que não entende sobre autoridade, ele, em algum momento, ele vai se desviar. Ontem, nós estávamos ali no casamento do Zezinho, para a glória de Deus, né? Varão guerreou e o Senhor deu vitória. E uma pessoa me falou algo muito interessante, né? Ela disse que leu que a pessoa que não aceita correção, claro, a Bíblia já diz isso, né? Mas ao contrário, ela disse assim: eu li uma pessoa, um pastor falando, né? Colocou um post lá, né? Enfim, que o crente que não aceita a correção é porque ele ainda não entendeu o amor de Deus. E realmente a aula hoje fala justamente sobre isso. A gente estava falando de um assunto nem tinha a ver com o contexto do estudo de hoje. Também ela não sabia, né, o que é o estudo de hoje. Mas ela dizia isso ontem. Eu achei muito interessante isso, que ela dizia assim: o crente que não aceita correção, ele ainda não entendeu o amor de Deus, porque Deus diz que ele corrige a quem ele ama. Eu falei, é uma grande verdade, né? Porque quantos não estão desviados porque foi corrigido e não aceitou correção? E às vezes parece que a gente vai falar sobre autoridade espiritual porque a gente quer trazer algo para nós, e não é, queridos. Isso é sabedoria para toda a igreja, para todo crente. Para todos. Porque até nós e todo líder que conhece sobre autoridade, ele jamais vai exercer essa autoridade de qualquer maneira. Porque uma vez que ele conhece sobre autoridade, e quem delega a autoridade é o Senhor, a gente não pode jamais fazer isso de qualquer maneira. Porque a gente está indo contra o próprio Deus. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, Salmo 103:20. O tema dessa aula é o Deus que delega. Nós servimos a um Deus que delega autoridade. Ele não ficou só para ele delegou poder, ele delegou autoridade para todo crente que recebe dele, não é? Vamos orar uma vez mais. Paizinho, obrigada por esta manhã. Obrigada pelas tuas misericórdias, que elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não merecemos, mas todos os dias, como o Senhor fez no princípio, o Senhor continua fazendo. O Senhor nos visita todos os dias. E o Senhor deseja uma igreja que se relaciona com o Senhor, o crente que se relaciona com o Senhor, o filho que se relaciona com o Pai. E nós reconhecemos, Senhor, o Deus bondoso, o Pai amoroso que Tu és. E nós aceitamos de Ti todas as correções, tudo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que é bom, Senhor. A Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós reconhecemos isso nesta manhã. Toma esse estudo, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que nós venhamos assimilar tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E todo esse estudo, Pai, tudo que vem para nós através da Tua palavra, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para receber de Ti. No nome de Jesus, amém. Salmos 103:20. 1, 2, 3. A igreja leia, por favor. Amém?
Já começa aí pelo céu, né? Os anjos, eles obedecem o comando, a voz do Eterno, né? E tem um subtítulo, esse estudo, que diz: quem delega autoridade não tem síndrome do poder. Quem delega autoridade não tem síndrome de poder. Ou seja, ele sabe que ele recebeu um poder, mas ele precisa também delegar esse poder. E aí, essa pessoa que aprende em Deus sobre a autoridade, ela nunca vai ter dificuldade de delegar poder ao seu líder em treinamento, aquele que está auxiliando, não vai ter esse problema, não é? O objetivo desse estudo, em primeiro lugar, saber que Deus foi o primeiro ser a delegar autoridade a alguém. Então já começa nele. Se a gente tem algo que a gente deve nos reportar sempre, quando falarmos de qualquer assunto, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Então já começa em Deus, que ele delegou. Já lá no início da criação, ele não disse eu faço. Ele disse façamos. Ele é um Deus trino e cada um tem a sua colocação no mundo espiritual, embora seja um. Já começa aí esse Deus poderoso que a gente serve. Ele compartilha tudo. E o líder, ele precisa ter esse coração, né, de delegar. Em segundo lugar, quem delega autoridade a outro não tem síndrome de poder, como é o subtítulo desse estudo. Em terceiro lugar, quem delega autoridade a outro espera que a missão seja cumprida da forma correta. Porque quando alguém me delegou autoridade, quando eu tenho algo a passar para uma equipe, eu vou passar da melhor forma possível. Então essa pessoa que está recebendo, ela também vai passar de uma melhor forma, porque ela aprendeu assim, né? A autoridade gera uma cadeia de delações. Saber que Deus é a única fonte de autoridade no universo, a única fonte, é dele que vem a autoridade. Então, saber que Deus é a única fonte de autoridade no universo, ou seja, que toda autoridade que há vem dele, nos leva também a entender que ele deu origem ao processo de delegar autoridade a outros. Ele é a fonte, mas ele delega para os filhos. A Bíblia nos diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as únicas pessoas incriadas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os únicos que ninguém criou. Eles existem, eles começaram e ponto. Dele vem todas as coisas. A partir dele vem todas as coisas. Todas as coisas foram criadas a partir deles. Mas eles não foram criados por ninguém. Aquela história do Big Bang. Houve uma explosão e o mundo aconteceu? Não. A Bíblia, ela nos relata o início da criação, né? Então, portanto, todos os seres angelicais, por isso nós começamos também com esse Salmo 103, e demais criaturas foram criados por Deus por um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Nada na terra e no céu é sem propósito. Os anjos têm um propósito. A tua vida tem um propósito. Há um propósito em tudo que o Pai criou. Quem criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles existem antes de tudo. E a partir daí, tudo foi criado. Você pode glorificar o Senhor por um Deus tão poderoso que criou todas as coisas? Deus delegou autoridade no céu. Já começa do céu a ser delegada autoridade. A gente já vai ver aqui, começando isso no céu. Que Deus maravilhoso. Mesmo sendo autossuficiente, onipotente, onipresente, onisciente, o que significa que ele não precisa de ninguém. Eu mudaria aqui, né? Deus não depende de ninguém. Ele não depende.
E ele também, se ele quiser fazer algo, ele faz, mas ele conta comigo e com você para fazer a obra dele. Ele conta comigo e com você que antes ninguém daria nada. E pode alguém até hoje não estar dando, mas tem um Deus que conta conosco para a obra dele ser estabelecida na terra. E isso é poderoso demais, isso é maravilhoso demais, porque quando olhamos para nós mesmos, nós não vemos essa capacidade. Quando nós olhamos para as nossas mazelas, de como chegamos ao Senhor, e mesmo assim Ele contou conosco, mesmo assim Ele depositou em nós um tesouro tão precioso, que é o seu Santo Espírito, para que a obra continue, para que a obra não pare. E às vezes ao longo da caminhada, vem tristezas, vem decepções, e a gente pensa em parar, mas a gente não para, porque a gente lembra que a gente faz por um Deus tão magnífico, tão maravilhoso, tão poderoso, que se fosse pelas nossas forças, nós não faríamos. Mas a gente faz na força do poder que vem dele. Ele nos impulsiona, Ele nos direciona, Ele todas as manhãs renova as nossas forças. Então não pare. Não pare. Não deixe que nada venha parar a tua caminhada. Deus ainda assim compartilha da sua autoridade com os seus filhos, tanto no céu como na terra. Romanos 13:1, por favor, coloca para a igreja me ajudar. Romanos 13:1, por favor, a igreja. Semana passada o apóstolo falou sobre isso, né? Esmiuçou bem essa parte, que toda autoridade foi criada por Deus. E se o mundo, ele já precisa ter essa noção que uma criança deve respeitar um professor, que hoje está tão banalizado. Infelizmente, o professor perdeu a sua voz. Professor, se ele falar um pouquinho mais alto, ou se ele corrigir no outro dia, ou talvez no mesmo dia, porque a criança já está na sala de aula com o celular. Mãe, a professora chamou minha atenção. Gente, que geração é essa que está sendo criada? Que não sabe ouvir não. O não faz a criança crescer. O não nos faz crescer. Pastora, você gosta de ouvir não? Ninguém gosta de ouvir não. Só que se ao longo da caminhada, a criança, o adulto só ouvir sim, que crescimento vai ter? Nunca se deparou com algo negativo, nunca se deparou com algo que vai fazê-la crescer. Porque o não também nos faz pensar. Porque o sim é tão cômodo, que toda hora você tem tudo que você quer na mão, que você nunca para pensar. Nós precisamos enfrentar desafios. Na nossa família, nós tínhamos uma pessoa muito próxima a nós que não deixava a criança subir uma escada, não deixava a criança fazer nada que pudesse vir a cair. Porém, as quedas, o se machucar, tudo isso faz parte do crescimento. A criança, ela só vai ter noção que se ela subir e ela não se cuidar, ela vai cair se ela subir. Claro, sob a supervisão de um adulto. Você não vai deixar um bebê que está engatinhando, que igual a gente vê às vezes, aparece na internet, bebês em cima de uma pia, né? Subindo em gavetas. Mas sob supervisão de um adulto, ela está aprendendo a andar. Oh, queridos, mas infelizmente, quantos crentes mimizentos nesse tempo. Quantos crentes que na célula, se alguém olhou diferente, na célula, Senhor, se a começar em nós, vamos fazer um mundo melhor, vamos fazer uma igreja melhor. Nós não somos os melhores, mas pode começar a partir de nós. Pastora, ninguém nunca te magoou? Meu Senhor da glória. Início de igreja, então. Como o inimigo usou gente de dentro para nos parar.
como o inimigo usou gente de dentro para que a gente se entristecesse. Como a gente ouvia que aqui Betel era a porta larga, a porta ali pode até ser larga, mas a gente está indo por um caminho estreito todos os dias, que é o caminho do céu. A gente não é medido pelo tamanho da porta, não, mas pela porta do céu. Eu costumo compartilhar com a célula, essa semana a gente falou sobre isso, que logo na semana da minha conversão, uma pessoa de dentro da igreja veio falar comigo de uma forma muito altiva, e só porque eu tinha colocado o carro numa vaga que era de uma liderança da igreja, né? Tudo bem, era a minha primeira semana, eu estava no céu, eu estava vendo só a auréola em cima da cabeça de todo mundo, era todo mundo santo, embora eu sei que não era assim, mas eu estava no primeiro amor, né? E eu costumo falar que aquilo ali foi um ensinamento muito grande para a minha vida. Na primeira semana, você chegar na igreja e levar um baque, levar uma palavra dura. Mas eu tirei o carro daquela vaga, coloquei na outra vaga, respirei fundo. Ninguém quer ser tratado assim. Mas sabe o quê? Eu falei, gente, eu também tenho imperfeições. Eu também, uma hora ou outra, posso falar de uma forma que a pessoa não quer ouvir. Mas a gente só quer ouvir palavras doces. A gente não quer ouvir nunca uma palavra dura. Nós estamos crescendo uma vez mais nesta manhã, lembrando que há um Deus que nos corrige sim, e que Ele vai usar pessoas para nos corrigir. E se as pessoas que foram nos corrigir, corrigiram de uma maneira errada, é com Ele. É com Ele. Como os anjos foram criados antes dos homens, fica óbvio que Deus delegou autoridade primeiramente no céu, para que os seus santos anjos o servissem e cumprissem as suas ordens com autoridade. E a Bíblia diz que os anjos são ministros a serviço de quem? Dos santos. Tem santos de Deus aqui? Nós estamos nos santificando a cada dia. E os anjos, o Senhor delegou para eles isso, estarem nos servindo na terra. E às vezes a gente deixa de receber, porque a gente tem anjo de guerra do nosso lado. A gente tem anjo apaziguador do nosso lado. A diferença é que a gente não serve aos anjos. Ou melhor, a gente não se curva aos anjos. A gente não se prostra diante dos anjos. A gente se curva e serve aquele que criou os anjos. Essa é a diferença, né? Porque tem gente aí adorando anjos. Lembre-se que a autoridade não é necessariamente o uso de poder. O apóstolo também esmiuçou muito sobre isso aqui semana passada. Dá uma olhadinha lá. Não fica se alimentando só de ir lá na live, não. Então, hoje você está aqui recebendo, semana que vem tem, né? Domingo. Semana que vem, venha para cá também, porque é uma construção, né? Cada dia você vai aprender mais sobre a autoridade espiritual. Nós encontramos na Bíblia muitas manifestações angelicais, onde os anjos demonstraram total autoridade na execução de uma tarefa. Há casos em que os anjos usaram do seu poder para se impor diante das pessoas. Porém, em outros casos, eles usaram apenas da autoridade investida sobre eles, sem o uso de nenhum poder. Então você vai ver muitas vezes os anjos serem usados para manifestar algo que visivelmente, você vai ver aquela demonstração de poder. Mas você vai ver em outros casos ser delegada essa autoridade pela presença. Quantas vezes você não chega num lugar que você sabe que tem uma autoridade que foi constituída e que você precisa ali estar diferente? Hoje até isso está sendo jogado fora. A gente sabe que a gente não gostaria desse governo que está aí, gente. Mas não é por causa disso que eu vou lá para a internet e vou ficar colocando coisas
sobre essa pessoa, porque é uma autoridade. Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente pode sim não concordar e colocar palavras que ressaltam isso, porque a gente precisa se posicionar. As pessoas precisam saber que a igreja tem voz. Que o crente tem voz. Só que a gente precisa tomar muito cuidado da gente não desrespeitar uma autoridade, porque a gente conhece a palavra. E uma vez que a gente conhece a palavra, e a palavra está dizendo que toda autoridade é permissão dele. Ah, pastor, então, porque agora foi colocado um governo que está totalmente contra a Bíblia, agora eu vou promover? Não, promover não. Da minha boca e da sua boca nunca vai sair promoção desse governo. A gente precisa respeitar e a gente está dentro das normas que são estabelecidas e todos os dias colocando diante do Senhor. Olha, Senhor, está sendo colocada uma lei aí que está contra a tua igreja. Olha, Senhor, está sendo colocada uma lei aí que está contra a família. Senhor, nós estamos aqui guerreando no mundo espiritual porque nós não concordamos com esse governo. É com ele, é o nosso joelho dobrado com ele. E ele muda isso. No nome de Jesus. Em Gênesis 18, nós vamos ter um bom exemplo sobre isso que estamos falando. Temos o que parecia ser uma teofania, uma aparição ou uma manifestação de Deus, acompanhado de 2 outros anjos na tenda de Abraão, sem a necessidade de fogo, trovão, relâmpago, porque a autoridade deles já era suficiente diante do espírito de submissão de Abraão. Então, quando tem ali uma autoridade delegada pelo Senhor, a gente já sabe, porque a gente conhece a palavra e a gente sabe que ali tem alguém que o Senhor instituiu poder, autoridade sobre essa pessoa. Aí você vai ver mais à frente, no versículo 17, a situação mudando consideravelmente. Esses varões já entraram em Sodoma e Gomorra, esbanjando poder e força. O poder que eles exuberaram sobre aquelas 2 cidades não podia ser questionado, porque eles estavam revestidos de autoridade. Então também, quando alguém entra exercendo a autoridade que tem, seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, onde você estiver, seja no trabalho, você sabe que essa pessoa, talvez você nem tenha culpa por aquilo que está acontecendo ali. Isso acontece muito na igreja, né? Às vezes a gente precisa exortar a igreja. Aí o crente mimizento nessa hora vai falar: não tinha necessidade do apóstolo falar assim. Ah, mas por que a pastora falou desse jeito? Nessa hora a gente fala: Senhor, o Senhor está corrigindo, nós somos filhos. Essa palavra até não é para mim, mas eu estou aqui ligado com o meu apóstolo, estou aqui ligado com a minha pastora, porque se eles falaram isso, se o meu líder falou isso na célula, é porque foi necessário. Isso é maturidade espiritual. Isso se chama maturidade espiritual. Pastora, não é fácil não, hein? Não é fácil a gente ter que ser excluído nem excluído, né? Que a nossa igreja não faz isso. Não é fácil não. Você exercer, de repente, uma autoridade, de repente, o pastor tirou e agora eu preciso receber. Querido, isso é crescimento para a tua vida. Você vai ser mais forte. Você vai liderar mais forte. Quando você ministrar, vai ser mais forte. E não adianta aqui em Betel, a gente não pode falar por outra igreja. Mas alguém essa semana dizia: pastora, foi até na minha célula, olha, nossa igreja já teria aí uns 1.500 membros. Teria não? Eu falei: por aí ou mais. Só que o que passou de gente nessa igreja aqui também, mimizento, gente, vou te falar. Querido, vai falar com o Pai, porque se nós estivermos fazendo algo errado, Ele nos tira. Teu joelho é tão poderoso que se o teu líder estiver agindo errado, se o líder do louvor estiver agindo errado, se o pastor estiver agindo errado, tu é filho, tu é filha. A mesma conexão, se tu buscar, tu também tem. Ah, você olha aí, o meu líder fez assim. Ele vai tratar.
Mas uma coisa é certa, quando aceitamos a correção, ficamos mais fortes. Porque quem corrige, essa correção vem do céu. O poder pode ser divino, olha isso. O poder pode ser divino, maligno, humano ou da natureza. Porém, a autoridade só pode ter origem em Deus. Ei! Poder pode ter de todo lado. Arrebentou uma parede. Fez isso e aquilo. Mas a autoridade para fazer o que o céu está mandando só vem do céu. Só vem de Deus. É por isso que a autoridade dá legitimidade ao poder. Os anjos não são marionetes nas mãos de Deus. Eles são seres valorizados no céu, tratados com amor e valor. Não é marionetes. Eles entendem, eles foram criados para isso e eles exercem aquilo a qual eles foram criados. Assim também é o crente. Eu já ouvi isso. Tu é marionete de pastor? Uma pessoa que fala isso não conhece a Bíblia, queridos. Não conhece. Então se o pastor fala, vai por aqui, tu vai. É porque eu entendo que Deus delega autoridade na terra. Os anjos têm poderes impressionantes, como nos mostram alguns textos bíblicos. Eles fazem uso da autoridade que vem diretamente de Deus. Em Apocalipse 19, vemos um anjo poderoso o bastante para ficar no sol sem sofrer nenhum dano. Você já imaginou que tamanho poder é esse? Que torna um único anjo mais poderoso que o sol? O sol é uma estrela de quinta grandeza, 1.300.000 vezes maior do que a terra. E o anjo, se o Senhor disser, como aconteceu também, né? A gente vai ver isso acontecendo também na fornalha. Se o Senhor guardar, não tem fogo que vai te queimar. Se o Senhor guardar, se Ele delegou para você fazer, pode ir. Pastora, vai. Quem mandou foi Ele? Vai. Ele delega a autoridade e Ele vai guardar. Não tem fogo, não tem água, não tem nada que vai acabar com você. Porque Ele delegou essa autoridade. Se Ele falou, vai, que eu garanto, vai que Ele garante. Quem delega, ama. Existem duas explicações básicas para a delegação de autoridade. Quem delega autoridade a outro não sofre síndrome de poder. Quem delega autoridade a outro demonstra amor. No caso do homem, existe uma terceira verdade. Delegamos porque precisamos delegar pelo fato de não sermos absolutos. Isso aqui é uma verdade extrema. A igreja não caminha sozinha. A célula não caminha sozinha. Ou melhor, não caminha só com o líder. A igreja, imagina, se o pastor fizesse tudo aqui. Ele prega, ele está no louvor, ele toca os instrumentos, ele é o líder de todas as células. Ai, como é gostoso olhar a Bíblia. Até doeu aqui, falei ai, né? Como é gostoso saber que nós somos membros do corpo. E o pé não é igual a mão. E a perna não é igual o braço. Como é maravilhoso esse texto que está em Coríntios. Paulo dizendo para a igreja, né? Somos membros de um corpo. O pé não pode dizer para a mão que não precisa. E como é maravilhoso a gente ver dentro da célula, a gente perceber que a pessoa tem um dom. Perceber que essa pessoa ela vai fazer melhor que você e não tem nada de mal nisso. Não, tem que ser eu porque eu sou a líder. Deus não fez assim. Nós não podemos fazer assim. Eu posso ser muito boa numa área, mas em outra área eu não sou e não tem nada de mal nisso. E quando a gente delega,
a gente vê a obra avançar, porque a gente está entendendo que a gente não é absoluto, que a gente não foi chamado para fazer tudo. Porém, no caso de Deus, Ele nos deu o maior de todos os exemplos a ser seguido no campo da autoridade espiritual. Deus tem prazer em compartilhar o que tem com seus filhos. Se todos nós seguíssemos o exemplo divino, viveríamos em completa harmonia, porque quem delega autoridade deveria fazê-lo por amor, e que quem se submete também deveria fazê-lo por amor. É uma mão de via dupla. Eu delego em amor, e quem recebe essa delegação em amor vai também fazer em amor. Não vai fazer em submissão, não vai fazer em infidelidade, vai fazer em companheirismo, porque foi delegado para mim, então é porque viu algo de bom em mim e eu vou fazer o meu melhor. Qualquer pessoa que recebe um voto de confiança de alguém em posição de autoridade deveria se sentir amado e valorizado, independente do temperamento de quem delega. Não foi eu que botei isso aqui não, tá, amor? Tá no estudo aqui, ó. Tô brincando. Por outro lado, qualquer pessoa que recebe um voto de confiança de alguém em posição de autoridade deveria se sentir amado e valorizado, independente do temperamento de quem delega. Ou seja, se o teu líder falou, porque ele, sabe, ele é um ímpeto é um furacão, e ele não falou manso, mas ele falou porque ele é sanguíneo, então ele foi logo, bum! Tá entendendo? Esse material aqui é do apóstolo Jefferson Neto. Então, você recebeu. Ah, meu líder, só porque ele é sanguíneo, ele tem que falar assim comigo? Ele te delegou uma autoridade e você precisa fazer o melhor. E aí, quando você não fizer o melhor, independente do temperamento do teu líder, você vai fazer. Há um texto na Bíblia que as pessoas confundem muito. Eu faço para Deus, não faço para os homens, tá? Quando nós fazemos para Deus, nós fazemos para os homens o melhor, porque é nesse relacionamento que a gente demonstra o amor de Deus. Fazer para os homens, só olhando para o céu, o Senhor está falando, está faltando alguma coisa. Porque eu deixei um mandamento, amai o outro como a ti mesmo. Então se eu não consigo olhar para o outro, a ponto de eu ser afiado no outro, eu não estou olhando para o autor e consumador da fé, que é o Senhor. Servir uns aos outros em amor. Estimulai-vos uns aos outros em amor. Eita, Jesus, aqui não tem crente mimizento, não. Foram tudo embora. Foi tudo embora. E eu também. As pessoas têm diferentes formas de demonstrar amor e carinho. Porém, o ato de delegar por si mesmo é uma prova de amor, carinho, confiança e reconhecimento da capacidade do que delegado. Esta deve ser a razão pela qual uma traição machuca tanto a quem é traído. Ninguém é traído por um estranho. Traição normalmente vem de alguém que amamos, ou seja, quem trai precisa estar próximo o bastante de quem será traído para que o ato se configure como traição. Ninguém é traído por estranhos, mas sempre por amigos, por alguém próximo. Ninguém vai dizer, meu inimigo me traiu. Ele já é inimigo mesmo. Então dele a gente só espera coisas ruins. Ah, o meu inimigo me traiu. Ué, ele é teu inimigo, vai te trair toda hora. A gente só usa esse termo, fui traído, com alguém muito próximo. A gente só usa esse termo, fui traído, com alguém que a gente amava. Porque a gente depositou amor e foi traído. Então, a razão, né, de uma traição machucar tanto é isso. Ai, queridos, olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Porque ainda que sejamos traídos, porque nós estamos imitando Cristo. Cristo foi traído? E como foi, né? E por alguém distante? Não, por alguém muito próximo.
Então não vai ser, né? Do ladinho, não vai ser diferente conosco. Prossigamos em fazer a obra. Deus delegou autoridade na terra. Na terra, o processo de delegação de autoridade começou quando Deus declarou a criação do homem. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre peixes do mar, aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus fez o homem com a capacidade de assimilar a sua autoridade. Deus já sabia que a melhor maneira de distribuir tarefa é através da delegação de autoridade. Então você vê logo no início da criação, esse Deus maravilhoso dando até ao homem a oportunidade de colocar nome nas coisas. Ele não poderia? Já quando criou, ele já dá os próprios nomes? Mas não. Ele deu isso para o homem, delegando assim também uma autoridade. Depois de ter criado o homem, Deus só aparecia no jardim uma vez por dia. O que deixa claríssimo que Adão tinha o dia inteiro para tomar decisões por si mesmo, baseado na autoridade que ele recebera de Deus. Quem recebe o voto de confiança de uma delegação de autoridade tem que saber transmitir paz para quem o delegou tal autoridade. Deus não precisava ficar na cola de Adão, checando tudo o tempo todo, perguntando tudo, conferindo tudo, discordando de tudo. Deus se conhece e ele confiava em Adão. É por isso que a queda de Adão foi punida por Deus com rigor, tanto para ele como para Eva. Deus confiou neles até o último instante, mas aquele a quem muito foi dado, muito foi exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Um líder, quando ele delega uma autoridade, aquele que está abaixo dele, ele delega e ponto. E aí? E como é que tá? Ele vai supervisionar sim, vai estar do lado sim. Mas quando a gente delega, a gente precisa confiar. Uma vez que o líder viu em você que você pode dar continuidade quando ele não está, ele confia em você. Agora, quem pode perder essa confiança, deixar com que esse líder perca a confiança, é a própria pessoa a quem a autoridade foi delegada. A gente precisa entender o valor que é estar debaixo de uma autoridade, porque no momento certo, nós também exerceremos essa autoridade. Deus foi o primeiro a ser traído. Tudo tem que começar nele mesmo, né? Ser pioneiro tem o seu preço. Deus sabia que ser o primeiro a delegar autoridade significava ser o primeiro a ser traído. Nem por isso ele recuou na sua decisão de criar ser inteligente e dotá-los de autoridade. Isso é amor. Após a criação espiritual e física, Deus sofreu duas grandes traições, as quais se tornaram históricas e têm sido estudadas ao longo dos séculos. A traição de Lúcifer e a traição de Adão. Deus sabe na prática o poder devastador de uma infidelidade e de uma traição. O impressionante é que Deus poderia facilmente ter impedido o resultado final da rebelião de Lúcifer. Se ele quisesse, poderia ter reunido até essa parte que Lúcifer arrastou e ter mostrado para eles o resultado eterno da decisão que eles estavam tomando. Um raciocínio humanamente lógico nos sugere possíveis caminhos que teriam impedido aquela rebelião que ocorreu no céu. Porém, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Nós nunca entenderemos os motivos de Deus na sua totalidade. Somos muito pequenos. No entanto, ainda podemos aprender com tais acontecimentos. Quando Lúcifer se rebelou, ele levou ali uma terça parte dos anjos. E como o autor bem colocou aqui, Deus poderia ter reunido eles e falado, ó, vai seguir? É um traidor. Não. Mas a consequência da traição
ela vem. E isso em todos os âmbitos. Uma traição realmente é uma quebra de aliança. Então uma traição, tanto na amizade, quanto no casamento, quanto na igreja, é uma quebra. E só em Deus essa aliança pode ser refeita sem nenhuma marca de junção. Ninguém mais vai ver, porque quando há arrependimento, a Bíblia é tão tremenda que ela diz: dos vossos pecados não me lembro mais. Uma vez que a gente com o coração sincero se arrepende, confessa, Deus não se lembra daquele pecado mais. A gente é que tem o triste desprazer de ficar lançando no rosto do outro: ó, tu me traiu. Ó, imagina ao longo da caminhada aqui da igreja, quantas vezes aconteceu uma quebra. Mas uma vez que esse filho volta, uma vez que essa filha volta dizendo: olha, eu me arrependo, eu entendo que eu quebrei a sua confiança, eu entendo que ao longo da caminhada eu quebrei essa confiança, eu quebrei a nossa aliança, mas eu me arrependo. E no arrependimento há restauração. Quantos líderes, né? Não muitos, mas temos alguns líderes aqui que no início da caminhada tiveram nos seus casamentos uma quebra de aliança. E logo depois, Deus restitui e começam a trabalhar com família. Isso só em Jesus que acontece. E a gente precisa não fazer isso, né? Quando alguém quebrou a nossa confiança, quebrou a fidelidade do pacto de amor que nós tínhamos, se a gente perdoou e ponto. A gente não pode ser boca de Satanás dizendo, trazendo, lançando ao rosto de novo, senão a gente não inicia uma nova caminhada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Perdoou, vamos a partir dali prosseguir, fazer uma nova caminhada. Porque se a gente continua voltando ao passado, o passado não é passado, ele ainda é presente. A traição de Lúcifer, isso aqui é forte. Que a gente nunca pode querer, né, fazer o mesmo que ele fez. Então a palavra, ela gera fé e ela gera autoridade para a gente não fazer as coisas que Lúcifer fez. Esta foi a primeira vez que o Eterno sentiu o gosto desagradável da traição de alguém que ele criou e amou com amor eterno. Lúcifer só traiu a Deus porque ele tinha uma investidura de autoridade que se estendia sobre, no mínimo, 1/3 dos anjos do céu. Olha isso. Deus delegou para ele uma autoridade. Ele tinha anjos ao comando dele. E ele só fez isso por quê? Porque foi delegado a ele a autoridade. Um anjo não ia quebrar isso. Quem ia quebrar é alguém que recebeu essa autoridade. As motivações erradas que levaram Lúcifer a trair a Deus tornaram-se o referencial de todos os demais infiéis e traidores. A motivação errada. Ele traiu por quê? Porque ele começou a ficar com o coração altivo. Ele traiu por quê? Porque ele quis ser igual ao líder dele. A gente pode muito olhar para uma pessoa e ver que ela faz algo com muita graça e a gente glorificar o Senhor por aquilo. Agora, a gente querer roubar o lugar daquela liderança, tirar aquela liderança de um modo que não vem de Deus, aí sim há uma quebra. Muitas coisas sobre liderança me marcou muito nesses 17 anos de Betel. Mas uma coisa que me marcou foi que uma líder aqui da igreja, que desde o início ralava pela sua célula, ia atrás das pessoas da sua célula, sabe? Uma líder que realmente tinha uma dedicação tremenda pela célula. Então agora essa líder estava passando por um momento familiar muito difícil. Essa líder agora estava passando por algo muito difícil. E alguém vem me dizer que os liderados agora se reuniram e já estavam elegendo a nova líder. Eu disse, como assim?
como isso? Sua líder limpou as tuas feridas. A sua líder deixou a casa dela, foi atrás de você. Vocês estão já delegando uma autoridade. Vocês não têm poder para isso. Sua líder está passando por um momento muito difícil. A sua líder está sangrando. E agora é a hora de vocês enxugarem, de limparem as feridas. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a melhor cesta de chocolate, de fruta, seja lá o que for. E a gente vai lá e vai levar para essa líder. E a gente vai dizer para essa líder o quão importante ela é. Como diziam antigamente, aqui não. Esqueci até o ditado. Então, falei, se essa líder tiver que ficar com duas, eu me uno a essa líder, essa célula é levantada de novo. Mas isso que vocês estão fazendo não vem do céu. Vamos levantar essa líder de novo. Isso vem de Lúcifer. É dele que vem a traição. É dele que vem isso. Nós encontramos essas motivações descritas em Isaías. Coloca, por favor, Isaías 14, do 9 ao 14. Isaías 14. Talvez eu não dei para vocês, né? Me perdoem. Isaías 14, do 9 ao 14. Basicamente, Lúcifer traiu a Deus. E eu vou dar para vocês alguns porquês de Lúcifer ter traído. Isaías 14, do 9 ao 14. Por favor, a igreja. Atrapalhando aqui, né? Nunca será, cramulhão. Nunca será. Nunca será. A igreja do Senhor diz que nunca será. Nunca será. Tentou, mas tem um preço altíssimo por isso. Lúcifer traiu a Deus por quê? Primeiro, porque Deus confiou nele. Liderança que aqui está. Essa igreja confia em você. Nunca traia ao Senhor. Porque quando a gente trai a igreja, a gente está traindo a noiva de Cristo. Estamos traindo ao próprio Cristo. Por que que ele traiu? Porque Deus delegou autoridade para liderar outros anjos. Somos imbuídos de autoridade. Nunca traiamos aquele a quem nos confiou a autoridade, que é o próprio Deus. Por que que Lúcifer traiu? Porque Deus lhe deu uma beleza incomum. Nós, revestidos de autoridade, o Senhor faz com que vejam em nós uma beleza incomum de delegar autoridade a alguém. Isso vem do céu. Por que que Lúcifer traiu a Deus? Porque Deus lhe deu uma unção singular. É derramado sobre nós unção, que é capacitação. Estamos revestidos de óleo. Unção é untar com óleo. Como quando a gente pega quem faz bolo aí, uma forma, é porque eu não sou boleira, eu não sei o nome, perdão.
uma forma e a gente unta com óleo, agora quando a gente coloca o bolo, não vai grudar o bolo na forma. O pecado não gruda em nós, porque nós temos a unção do eterno, a unção do céu. Então essa unção foi delegada para nós. Por que Lúcifer traiu ao Senhor? Porque Deus lhe deu espaço suficiente para trabalhar e realizar o seu ministério. Esse texto que nós lemos aí, de Isaías 14. Meu Deus, você vai ver ali o que foi delegado para ele. E ele jogou fora, porque quis ser igual ao líder. Ou melhor, roubar aquilo que era do líder. Por que Lúcifer traiu a Deus? Porque Deus o amou. Que coisa, não é? Quantos líderes em treinamento temos aqui? Faz assim. O teu líder te ama e delega sobre você autoridade. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Você é amado. Você está revestido de autoridade. Estranhamente, tudo isso que Deus fez por Lúcifer gerou nele sentimentos opostos ao que Deus desejava ver. Você imagina? A líder que eu falei para vocês, e todo líder faz isso, né? Ah, tá mal, vai lá buscar, e faz isso, e busca, e faz, e... Aí ao invés desse liderado refletir esse amor, muitas vezes, infelizmente, deixa o sentimento que não vem de Deus entrar no coração. Quando uma pessoa recebe uma delegação de autoridade muito grande, que a coloque numa posição de destaque, ela será tentada pelo seu próprio coração a se sentir superior. Oh Senhor, guarda os nossos corações. A palavra de Deus diz que se tem algo que devemos guardar, é o nosso coração. Uma coisa eu quero dizer aqui para você, mulher, e também para você, menino, homem, também para você, menina, sobre essa coisa de autoridade. Eu fui imbuída de uma autoridade, pastorear a igreja ao lado do meu esposo. Mas se tem algo que eu nunca me esqueço, é que a Bíblia me chama por auxiliadora. Tem unções na vida do meu esposo que talvez Deus nunca me dê. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque eu tenho que saber qual é o meu lugar. Eu tenho que saber qual é o lugar dele. Talvez tenha coisas que Deus me dá, que eu passe para ele, ele não vai entender. E tudo bem. Às vezes você chega na célula, você fala, puxa, Deus me deu uma revelação tremenda. Olha, vamos fazer assim. Aí você fala para o líder, o líder fala assim, o líder. Aí você vai falar, ué, poxa, vim cheio de vontade, o líder não... O líder talvez não entendeu naquele momento, não é para aquele momento. E às vezes, poxa, orei, busquei, e o líder não quer fazer o que... Ele não está ali para receber ordem de você. Não sou eu que dou ordem para o meu esposo. Ele é o anjo da igreja. Quem está entendendo isso? Às vezes a gente joga amizade fora, casamento fora. A gente está fazendo tudo errado, porque a gente não entende o que a Bíblia diz. Agora eu vou falar de temperamento. Ah, pastora, você não sabe o banana que eu tenho do meu lado. Quantas vezes eu ouço uma mulher falar isso? Querido, ora pelo banana. Você já viu banana verde não fica dura? E a banana bem madura fica mole? Então ora por esse banana, para ele ter uma banana verde, que faça obra, que esteja do teu lado. Você não pode pegar a banana e reclamar que o banana é banana. Ele é banana e ponto. Mas ora. Temperamento. Talvez você seja aquela explosiva, mas o teu esposo é aquele, ó. Tá tudo bem. A gente está sem dinheiro, mas tá tudo bem. Glorifica ao Senhor por isso. Imagina 2 explosivos dentro de casa. As bananas iam apodrecer tudo. Ai, Senhor. No caso de Lúcifer, ele começou a pensar que ele era melhor. Olha isso. Foi delegada a ele uma autoridade. Olha isso se não acontece. Primeiro, ele começou a pensar que ele era melhor que os outros.
agora você vai tomar conta desta área da igreja. Ah, tá vendo? Eu fui escolhido porque, olha aí, atrás de mim, não tem ninguém melhor que eu. Está queimado isso no nome de Jesus. Você foi escolhido, eu fui escolhida porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. A honra que ele recebeu não era suficiente. Que Deus poderia fazer mais por ele, dar mais e não deu. Ah, ele me entregou só isso aqui, terça parte? Ah, terça parte não é nada, eu quero mais. Não fica feliz com a honra que recebe. Alguém chegou para mim aqui que as mulheres fizeram uma festa maravilhosa para mim. Alguém chegou aqui para mim e disse assim: ah, pastora, não te perdoa, a gente queria fazer algo melhor. Querida, isso aqui é o máximo de Deus para mim. Vocês são o melhor de Deus para mim. Eu estou feliz demais, isso aqui está lindo. E eu digo isso diante do Senhor. E estava mesmo. O melhor, comida pra caramba. Um bolo maravilhoso. Brincadeiras. Puxa vida, foi coisa do céu aqui. Lúcifer começou a pensar também que a influência que ele tinha entre os anjos poderia ser a maior. Ele era o mais influente. Ele poderia obter mais lucro por causa da sua posição diferenciada. Ele também pensou a unção dele era maior do que a dos demais. Portanto, ele achava que deveria dominá-los. E por fim, que o lugar de Deus deveria ser o dele. Nunca será. Esses distúrbios são encontrados em praticamente todas as pessoas que se levantam contra uma autoridade estabelecida por Deus. Sem que perceba, Satanás vai introduzindo a sua síndrome no coração de quem lhe dá lugar. Como Satanás já conhece a rota da rebelião, ele não tem nenhuma dificuldade em assessorar aqueles que querem seguir o mesmo caminho de destruição que ele escolheu seguir. Gente, ser assessorado por Satanás deve ser a pior coisa. Queira assessores angelicais, mas não de anjo que caiu. Porque quando ele vê que um coração está altivo, ele se assessora com essa pessoa. Ele se aliança com essa pessoa. Porque agora, quem vai dar todo o comando vai ser ele. Porque quebrou um princípio. Pelo contrário, a missão dele é roubar, matar e destruir. Para isso ele coloca sentimento de orgulho, altivez e de soberba. Provérbios 16, 18. Coloca, por favor, que a gente já está encerrando. Provérbios 16, 18. A igreja, por favor. Toda vez que o nosso coração se ensoberbece, toda vez que vem a altivez sobre nós, pode esperar que logo depois vem queda. Toda vez. É um princípio. Então ele não vai mudar. Mais uma vez, coloquemos os nossos corações diante do Senhor. Senhor, guarda o nosso coração. Todas as vezes que alguém delegar autoridade para nós, que a gente transmita para o Senhor e saiba que vem do Senhor tudo aquilo que foi colocado sobre nós. Que a altivez, a soberba, a arrogância não faça parte de nós. Aquele que era para ser o maior, ele se colocou no nível de servo. Era comum chegar numa casa e o menor ia lá e lavava os pés de quem chegou. Sabe o que Jesus fez quando ele chegou na casa? Não é o servo que vai lavar, não. Eu vou lavar os pés, porque eu me coloco como menor para que vocês façam igual. Por isso que o lava-pés tem um significado tão espiritual. Se colocar como menor. Porque você tem muito a me ensinar. Todos temos algo a ensinar para o outro. Conclusão.
O que aprendemos nesse estudo é que se delegação de autoridade não fosse algo bom, Deus não seria o primeiro a dar o exemplo. Segundo, não podemos deixar de delegar autoridade porque fomos traídos no passado. Deus foi traído no passado e mesmo assim continua delegando autoridade aos filhos. As pessoas são diferentes. Não podemos achar que porque um traiu, todos nos trairão. Na verdade, essa é uma insinuação do inimigo para que não acreditemos mais nas pessoas. O próprio Deus é maior de todas as provas de que, apesar de tudo o que Satanás causou no universo, os princípios de Deus continuam os mesmos. E eles funcionam plenamente e eles permanecerão por toda a eternidade. Um dia, Satanás será preso para sempre no lago de fogo e será esquecido por todos, mas os princípios de Deus continuam operantes eternidade afora. Colhemos o que plantamos. Se estamos colhendo fidelidade, colheremos fidelidade. Se tão somente observarmos o comportamento do nosso amado Criador, já será o suficiente para fazermos o que é certo. O dia está chegando em que toda a igreja do Senhor será contagiada pela autoridade de Deus e seremos o reflexo daquilo que Ele é, e todos saberão quem nós somos e a quem representamos. Nossa igreja tem procurado ser exemplo para você de que acreditamos em pessoas e por isso delegamos e vamos continuar delegando autoridade. Esse altar, ele é compartilhado com líderes e também com ovelhas quando vemos um chamado para pregar a palavra. Você tem visto que aqui não é só líder que prega. O apóstolo tem um olhar de reconhecer isso. Ele sempre olha e fala: fulano tem um chamado para pregar. Você tem visto isso aqui. Quando nós viajamos, confiamos aos líderes e aos evangelistas cuidar das ovelhas sob a nossa supervisão. Mas a gente vai e fica muito tranquilo, saber que a igreja está sendo conduzida, que a igreja continua. Nós somos uma igreja em célula, confiamos pessoas para liderar, para serem nossa voz nas células. Confiamos a serem fiéis aos estudos e não fugirem do assunto proposto. Líder, lembre que seu líder em treinamento está aprendendo com você como respeitar a autoridade. Então aquilo que a gente fala para a nossa célula está sendo observado. Líder em treinamento que aqui está e aqueles que vão ouvir depois, nunca esqueça do privilégio que te foi dado, representar o líder quando ele não está no lugar. O que você espera do seu líder em treinamento quando você liderar uma célula? Então plante hoje para colher amanhã. Aquele que é do Espírito, ele entende muito o mundo espiritual e o mundo físico. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Certa vez, foi pedido para que a célula orasse pelo seu líder. A gente sempre faz isso aqui, né? Na macrocélula. E eu percebi que todas oraram por mim, menos a minha líder em treinamento. Eu disse: Senhor, isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas uma coisa eu tenho aprendido com o apóstolo: delega. Porque quem cuida é o Senhor. Isso fere. Talvez você, líder de célula, está aqui e já viveu isso. Você percebe que é uma honra na sua célula, mas o teu líder em treinamento muitas vezes está com o coração fechado. Não feche o teu coração para ele. Continua acreditando em pessoas, porque os teus pastores continuam acreditando, até sobre aqueles que nos traíram. A gente continua acreditando. Líder, se fortaleça na força daquele que te reveste de autoridade, porque deixa que o Senhor cuida.
O Senhor cuida. Aplaude ao Senhor. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.